Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, a paz para todos. EBD Adultos, a criação de Eva, a primeira mulher. A criação de Eva, a primeira mulher, mulher de Adão. Texto áureo. E disse Deus: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Ok? Desde já, muito obrigado por sua presença aí do outro lado. E continue vendo este vídeo até o final, ok? Este é o seu canal Alto Carbono Academy. Lemos o texto áureo desta lição, lição de número 2, primeiro trimestre de 2020, certo? Vamos falar sobre a criação da mulher, certo? E não evolução. A verdade prática na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem, tão importante quanto o homem, ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Preste atenção. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Certo? Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Estamos diante de uma passagem também importante, como já falamos anteriormente, a respeito das teorias com relação ao surgimento do homem, do ser humano neste planeta. Existem uma série de teorias, certo? Uma série de ideias vagas, ideias fabulosas que não condizem com as escrituras e que não trazem nenhuma resposta positiva ao coração do homem. Ok? Como falei anteriormente, a respeito da principal delas, mais divulgada, a teoria da evolução, não traz nenhum
conforto aos corações humanos, certo? Porque se apenas houve uma evolução, não houve uma criação, não há Deus, não há um ser poderoso por trás de todas as coisas. Logo, nós devemos viver essa vida de qualquer maneira, porque não existe um Criador, não existe um Senhor, não existe um Deus que nos criou, nos formou, nos deu uma missão e que depois, após a nossa vida, Ele requer conta de tudo aquilo que Ele entregou em nossas mãos. Então vamos viver somente nesta vida, certo? Como diz determinado personagem bíblico, comamos e morramos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos curtir a vida, vamos nos satisfazer plenamente, porque não temos que dar explicação a ninguém, não temos que prestar conta a ninguém, pois não existe um Deus para prestarmos contas. Então, como disse o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, comamos e morramos, porque amanhã, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, certo? E tudo acaba, certo? Então, essa questão da criação, ela é a mais lógica possível, a mais verdadeira possível, porque ela nos coloca diante de um ser criador, poderoso, criador de todas as coisas, e nos leva a ter responsabilidades, não só conosco mesmo, com a nossa vida, como também com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, e também com Deus em primeiro lugar. Então, dessa maneira nós podemos viver uma vida mais responsável, porque sabemos que tivemos um Criador que nos deu a missão e que devemos prestar conta daquilo que Ele nos entregou, certo? O que está completamente descartado em todos os outros casos, como teoria do evolucionismo e muitas outras, ok? Então, nos outros casos, podemos viver de qualquer maneira, se não houve um Criador, se apenas evoluímos, certo? De uma massa gosmenta e através de milênios alcançamos esta forma que temos hoje, ok? Então, o criacionismo é a base, o criacionismo é a verdade, houve um Deus por trás de todas as coisas que existem nesse mundo, principalmente o ser humano. Então Deus, Ele cria o homem, mas o homem precisava de uma companheira. Deus observa que precisava de uma companheira. E é sobre esse tema que nós vamos falar, vamos tentar comentar nesse momento. A criação da mulher, essa peça-chave fundamental, importante, certo? Neste mundo, ok? Porque sem a mulher não haveria
como dar prosseguimento à raça humana. Precisaria de um ser que ele fosse compatível ao homem, que ele fosse igual, que ele fosse idônea. E este ser é a mulher. E Deus criou a partir do próprio homem. Ok? Então, a outra coisa muito importante, foi criada a partir do próprio homem, não de uma massa separada. Certo? Mas a partir do próprio homem, do próprio Adão, foi que Deus criou a mulher, criou a sua esposa. Ok? A quem ele deu o nome de Eva. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, certo? E cerrou a carne no seu lugar, em seu lugar. Cerrou, neste caso aqui, fechou, certo? Fechou a carne no seu lugar. Então Adão, ele vai dormir, ele dorme então profundamente, quando ele acorda, que abre os olhos, está lá uma grande beleza diante de si, uma formosura, a quem deu o nome de Eva, que se tornou a mãe de todos os seres humanos. Tomou uma de suas costelas. Esse é um fato tão interessante, porque os judeus, ele tem um ditado que Deus tomou, não tirou a mulher da cabeça para que a mulher não dominasse sobre o homem, nem tirou dos pés para que o homem não a pisasse, ou seja, para que ela não estivesse debaixo dos pés do homem, mas tirou da costela para que estivesse ao seu lado, certo? Muito interessante esta interpretação, certo? Esta alusão a este fato com relação a este versículo. E cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Da costela. É verdade que a costela não é uma carne, um tipo de iguaria de todas as carnes, a da costela não é uma parte muito nobre, certo? Mas Deus retira daquilo que não é muito nobre e forma algo que é muito nobre, nobilíssimo, nobilíssima, que é no caso a mulher. Ok? Então as mulheres, elas têm sofrido muito no decorrer dos séculos e milênios, muito. Sempre tem sido tratada como ser de baixa categoria, de categoria inferior pelos homens. Isto é fato, principalmente nas culturas orientais, certo? Principalmente nas culturas orientais, em sua maioria. Observa-se muito isso até mesmo nos dias de hoje, certo? Nos países árabes, nos países islâmicos, certo? Homens que tratam suas esposas ou a mulher em geral como um ser inferior. Tratam as esposas como sua propriedade, certo? Sua
propriedade. Existe realmente grande opressão em muitas nações do Oriente Médio, principalmente, com relação à pessoa feminina. Pode ser verdade que isso serve para barrar um pouco ou em muito a licenciosidade, certo? Que é algo que impera muito no Ocidente, certo? Mas quando nós observamos, quando nós vemos, nós ficamos estarrecidos porque é algo que realmente passa dos limites, ok? E os homens, eles não tratam as mulheres, muitas nessas nações, como ser de real valor, certo? Não são todos os países, alguns são mais, outros menos, mas em geral a mulher no país islâmico, nos países do Oriente Médio, em geral não tem a mesma liberdade que temos no Ocidente. E a verdade, a liberdade é essa que temos no Ocidente, que passa-se dos limites do comum, do normal, do moral, da moralidade, certo? Algo que desagrada muito a Deus, ok? E da costela que o seu Deus tomou de uma, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Esta é uma passagem muito interessante porque leva a muitas conjecturações, certo? Como as interpretações que dizem que Adão tinha outra mulher, uma outra mulher, certo? Que esta tornou-se uma desviada, por assim dizer, para que possamos entender, certo? Isso por conta da passagem que diz, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. É algo difícil de entender, de explicar, por causa desta expressão, esta é agora. Certo? Mas só que o texto anterior diz que Deus cria a mulher, forma a mulher, porque para Adão não havia a disjuntura, não lhe havia uma que lhe fosse igual. Logo, Adão não teve outra mulher antes de Eva, jamais. Certo? Não teve. Adão, ele expressa a sua alegria nesse verso, certo? A primeira poesia de um homem para uma mulher, de um homem apaixonado por sua mulher. É esta que está registrada aqui. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Certo? Adão ficou estupefato, extasiado ao ver a beleza daquela que Deus lhe trazia para ser sua esposa. E com certeza Deus já havia apresentado.
Pois a palavra nos informa anteriormente que Deus o fez cair em sono profundo, então ele não poderia saber que ela lhe foi tomada dos seus ossos, da sua carne, certo? Não poderia saber se Deus não houvesse dito a ele antes ou no momento de apresentar Eva para ele, certo? Então ele faz essa grande exclamação, esta grande poesia: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, certo? E até dizem que a primeira mulher de Adão chamava-se Lilith, certo? Lilith. Então a Bíblia, ela não deixa margens para essas interpretações, de maneira nenhuma, jamais, certo? Para Adão não havia um que lhe fosse igual, certo? E por isso Deus criou Eva, certo? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, certo? Esta é agora. É a expressão que muitos usam, certo? Se apropriam para dar essa interpretação errônea de que Adão tinha uma outra mulher antes. E por isso agora ele exclama para ela: esta sim, esta é a mulher ideal. Mas só que a Bíblia não dá vazão para isso. Não se pode conjecturar apenas com esta passagem, visto que no decorrer do Antigo Testamento, no decorrer da Torá, no decorrer de todos os livros escriturísticos, não existe a menor referência a uma mulher, a uma esposa antes de Eva, certo? Não existe nenhuma referência. Existe uma outra linha de interpretação que diz que Adão era um ser que era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo mulher, masculino e feminino. Também é algo, é uma interpretação diabólica, um discurso diabólico, satânico, que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque e veja bem o que é que eles dizem, e aí Deus fez essa separação, certo? Separou. O homem era masculino e feminino e Deus fez essa separação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus retirou uma costela e fez. Não retirou a mulher do homem, mas retirou a costela e fez uma mulher. Certo? Então é interessante observar isso. Muito interessante. Não caia na cilada do diabo, certo? Não caia na cilada do inimigo, certo? O texto é claro, tirou uma costela, Deus tirou uma costela e da costela que Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão, certo? Então, homem e mulher foram feitos com as próprias mãos carinhosas de Deus. Então, nós temos um Deus que nos criou, nos formou a ambos, homem e mulher. O homem não pode se julgar. No caso, seria o primeiro homem que foi feito pelas mãos de Deus e a mulher não, porque a mulher também foi feita da mesma maneira, das mãos de Deus, certo? Com as próprias mãos do Senhor. Ok? Nós queremos fazer tão somente um resumo da lição. E temos aqui a introdução, vamos ler um pouco aqui da introdução.
Nesta lição mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar, antes de tudo declarando que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companheira idônea, sábia. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Essa também é uma outra questão em relação ao governo da igreja, muito polemizada, certo? Porque alguns meios aceitam e outros meios não, certo? A chefia da mulher diante da igreja, a direção da mulher, como pastora, como ministra do Evangelho, certo? Existe aí algumas denominações que aceitam e outras que não aceitam, outros que batem de frente, que não pode, não é permitido, não é bíblico, não é escriturístico, certo? Então, as mulheres elas vêm ascendendo, certo, na sociedade de forma muito rápida. Começou lentamente e agora de maneira muito rápida, principalmente porque as mulheres estão estudando mais, certo, do que os homens. Estão buscando mais conhecimento do que os homens. Certo? Muitas empresas preferem contratar profissionais femininos porque são mais dedicadas, certo? São mais dedicadas, não é muito de discutir com o patrão, com o chefe. De certa forma, a mulher teme mais perder o emprego do que o homem. A mulher está estudando mais do que o homem, se informando mais do que o homem, certo? Algo que começou de maneira muito tímida, certo? Com muita discussão, muito receio dos homens e até das mulheres mesmo, certo? Mas que está cada vez mais em ascensão, certo? Então as mulheres estão em todas as áreas do conhecimento, todas as áreas da sociedade, certo? E como eu já disse, nas igrejas também, algumas igrejas já aceitam, certo? Desde já há algum tempo, mulheres pastoras, ministras do Evangelho, certo? As mulheres, como já disse antes, sempre foram tratadas diferentemente dos homens, certo? Sempre mantida separada num ambiente, até hoje, alguns países orientais é assim, no ambiente em que fica a mulher não fica o homem. Nas mesquitas, mulheres ficam em áreas separadas dos homens. Nas reuniões familiares de homens, as mulheres não podem participar, certo? E assim por diante. Existem uma série de restrições. Até mesmo na língua inglesa antiga, primitiva, mais primitiva, é sabido que a palavra, certo, em relação ao sexo feminino para mãe, significa tecelã e filha significa ordenhadora, certo? Em alguns povos indígenas, as mulheres cuidam da plantação, enquanto os homens cuidam da caça, certo? Então, além de cuidar dos filhos, as mulheres têm de cuidar da plantação. Algo que também vem mudando, né, nas tribos indígenas, certo? Devido a
a essa entrada nesse novo mundo de novos conhecimentos, certo? A entrada da tecnologia nas tribos, certo? Isso tem mudado a consciência, certo? E também, diga-se de passagem, os muitos missionários que têm trabalhado nas tribos, em muitas tribos indígenas, entre muitos povos tribais em todo o mundo, certo? A criação de Eva, a mulher no plano de Deus, tópico 1. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. Pô, essa é uma questão que não tem muito o que discutir. É claro que já estava no plano de Deus. Ele não colocou o homem no mundo apenas para ficar o homem, certo? Somente Adão ali, ok? Jamais, ok? Mesmo porque o significado de jardim da palavra Éden é delícia, certo? É delícia, é gozo, usufruto de algo, gozo, alegria extrema, prazer, êxtase, certo? É constrangedor dizer isso, mas é o significado, certo? Do termo, da expressão, ok? Jardim das delícias, ok? Sendo, pois, ela uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. É claro que tinha que ser a partir de Adão, mas se Deus pegasse um bolo de barro do solo e eu fizesse, também não poderia não fazer diferença nenhuma, poderia ser a mesma coisa, certo? Mas Deus preferiu usar uma parte do homem, certo? E é por isso que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. É como diz o versículo 23, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, no sentido de união, de comunhão, de compartilhamento, no sentido de que o que você não quer para a sua esposa, você não quer para você, o que sua esposa não quer para ela, também não quer para você, certo? Sempre desejando coisas boas um para o outro. E a Bíblia diz apegar-se-á, certo? Apegar-se-á. Talvez estes sejam dos segredos para que os casamentos durem, apegar-se-á, ser apegado. E ninguém se apega sem amor, certo? E serão uma só carne, certo? Tudo compartilhado, certo? Versículo 24 de Gênesis capítulo 2, certo? Do texto base da nossa lição. Subtópico 1, tópico 1, verdade, a mulher já estava nos planos de Deus, nós acabamos de ler. A decisão de formar a mulher, certo? Não foi uma decisão de Deus preocupado apenas com o prazer do homem, o prazer sexual, certo? Nem por sua solidão, porque o texto, na verdade, não mostra Adão em solidão, certo? Cabisbaixo, triste. Porque se fosse esse o caso, é bem possível que o texto mostraria, certo? A formação de Eva foi um ato muito particular de Deus e bondade de Deus para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Lucas 3:38, filho de Deus. De certa forma, no sentido criativo, criador,
nesse sentido da criação, todos são filhos de Deus, certo? Nesse sentido. O que difere do sentido cristão de filho de Deus, certo? E aí agora são aqueles que aceitam Cristo como Salvador, certo? Então existem esses dois significados, certo? E é preciso que se entenda isso para que não se gere polêmica a esse respeito. Ok? O Pai, Filho no sentido da criação. Claro que se Deus criou tudo, Ele é o Pai de tudo, não tem para onde correr. Você está entendendo? Então não adianta gerar polêmica a respeito disso. Se Deus criou tudo, às vezes o homem cria um projeto, um carro, escreve um livro, certo? E é comum dizer que o indivíduo é o pai daquele projeto, certo? É muito comum dizer isso, certo? Que fulano é o pai, digamos, de 60 livros, escreveu 60, fulano de tal, o pai de 60, é muito comum afirmar isso. Então, nesse sentido aqui, vale também no sentido da criação. Deus, no sentido de Criador, Ele é o Pai de todas as coisas, certo? O originador, certo? Agora, no sentido cristão, aí já é uma outra história, já no sentido agora mais espiritual, certo? Mas a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, aqueles que receberam Cristo como Salvador, certo? Então, diz aqui o texto do comentarista: ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai: não é bom que o homem esteja só. É complicado falar isso, porque o texto aqui, essa expressão esteja só, não é no sentido de solidão, não. Certo? É só no sentido de companhia, de uma companhia idônea, não no sentido psicológico de solidão, certo? Não é no sentido psicológico de solidão, certo? Ok? Não é nesse sentido. Já pensou o homem perfeito no paraíso e já sofrendo psicologicamente? Isso é ilógico, certo? Isso não bate bem, ok? O homem no paraíso, praticamente perfeito, já com um problema psicológico, ok? Então, esse só no sentido de companhia, certo? Porque não havia alguém que lhe fosse idôneo, que lhe fosse semelhante, certo? E não no sentido psicológico, de maneira nenhuma. Eu, particularmente, não concordo. Ainda mais que os problemas psicológicos são mais problemas dos nossos séculos, certo? Não um problema da antiguidade, ok? Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer usado pela divindade na primeira pessoa do plural, façamos, 1:23, certo? 1:23, façamos, certo? O homem, se Deus é singular, porque façamos.
Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo agora na primeira pessoa do singular no tempo presente, far-lhe-ei, realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito, atento às necessidades dos seus filhos. Certo? Então existe essa variação, né? Quando se usa a criação do homem, diz façamos, plural. E alguém aí coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já na criação da mulher diz far-lhe-ei. Talvez possa haver uma diferença, talvez não. Talvez seja um estilo do escritor, certo? Talvez os dois termos signifiquem a mesma coisa, certo? Porque, veja bem, no façamos, tá? Né, quando se usa essa expressão façamos, quem usou a expressão dos três? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no caso da mulher, far-lhe-ei, quem usou a expressão? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é um falando por todo, todos falando por um, certo? É em concordância, certo? Porque senão a gente pode gerar um grande problema, certo? Porque, vejamos, Adão foi feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E Eva foi feita por quem? Por qual dos três? Certo? Então não se pode separar, não se pode gerar polêmica, certo? Na minha opinião, um falando por todos, todos falando por um, certo? Em união, em concordância com o ato da criação. Eu tenho um livro aqui que diz: somos aquele que dá vida e a morte, certo? Eu li o versículo errado. O versículo 26 diz: criamos da argila o homem, do barro modelável, certo? Criamos. Esse aqui é um versículo do Alcorão, da 15ª Surata, certo? Versículo 26. É interessante que, apesar dos islâmicos baterem tanto que Deus não tem parceiros, certo? O próprio Alcorão usa o termo criamos, está no plural também, certo? Que condiz com o texto bíblico, apesar de aqui em relação à mulher está no singular, mas se você separa, você tem problemas, certo? Então é melhor que você entenda um falando por todos, todos falando por um, certo? Em concordância, em união, certo? Porque senão nós vamos acabar gerando um grande problema, porque o homem foi feito por, digamos, né? Porque quando aparece essa expressão no plural, já conveniente de se dizer, ou como se diz há muito tempo, muitos estudiosos da Bíblia, que aí é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se no caso do singular é só o Pai, é o Espírito Santo, é o Filho, então você cria esse problema. Então, as duas passagens, tanto do homem quanto da mulher, em relação à criação de ambos, houve a participação, certo?
do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. Esta é a minha interpretação, certo? Então, nós vamos ficar por aqui, certo? Porque o vídeo já está em 45 minutos e acho que o que foi importante de se dizer foi dito, certo? Que Deus foi quem criou a mulher para o homem, certo? E aí entra aquela questão da homossexualidade, da homoafetividade. Deus criou o homem para a mulher para o homem. Então, o que passa disso é antibíblico, certo? Não é anticristão, é antibíblico, não é moral, não é legal diante de Deus, certo? Pois o texto é claro, criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, certo? Será que ficou entendido isso aqui? O homem para a mulher e a mulher para o homem, certo? E como falei anteriormente, essa questão da criação é algo que está em todos os mitos, todas as lendas de todos os povos. Sempre você vai encontrar essa questão da criação, sempre voltada para a divindade, certo? E a criação é a maior verdade, é o suprassumo, certo? Quando nós estamos a meditar sobre a nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, de onde viemos. Então, se você pensa na criação, certo? Se você pensa na criação, você tem maior chance, certo? De viver uma vida melhor, de ter uma vida melhor, de viver uma vida mais digna, do que se você pensar apenas na casualidade, certo? Que tudo surgiu, por exemplo, por acaso, ou por uma evolução de milênios de anos, porque aí, nesse caso, não tem Deus. E não tendo Deus, como diz certo filósofo, tudo é possível. Sem Deus, tudo é possível. Ou seja, você pode viver sua vida de qualquer maneira, porque não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, certo? Não existe outra vida. Morreu, acabou. Então, carpe diem, vamos curtir a vida loucamente, adoidadamente, certo? Mas, quando você pensa na criação, quando você crê na criação, certo? Que é a maior verdade. Então você diz, não houve um Deus Criador, Ele me criou, Ele me deu uma missão, tanto a mim como a todos os homens, todos nós temos uma missão, temos que prestar conta, certo? Temos que crer nele, temos que adorá-lo, temos que viver uma vida digna perante a sociedade, perante meus irmãos e irmãs e perante Deus. Porque um dia haverei de prestar conta. Porque quando se morre, não acabou tudo. Ainda há algo do outro lado que nos espera, que pode ser bom ou ruim, de acordo com aquilo que fizemos aqui. Certo? Isto é para onde a criação, esse sentido de criação nos leva, diferente do da evolução. Certo? Geralmente, os evolucionistas dizem ser ateus, ok? Então, morreu, tudo acabou, mas nós sabemos que não é assim, que existe um Deus Criador poderoso que fez todas as coisas, que fez o homem e que fez a mulher. Deu a missão para ambos, certo? E a mulher, ela tem
no contexto bíblico cristão, tem que ser submisso ao homem, mas não subserviente. Ok? E o homem deve amar a mulher e não pisá-la, não esmagá-la e não oprimi-la, certo? Esse é o mandamento de Deus, certo? Este é o mandamento do Senhor para todos nós, para homens e para mulheres. Ok? Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Esta é apenas uma sinopse da segunda lição, certo? Que fala a respeito da criação da mulher. Este ser tão especial que Deus criou e que está cada vez mais em ascensão, e que os homens devem abrir os olhos, porque, certo? As mulheres estão estudando mais, então voltem a estudar, homens, a se dedicar ao estudo, certo? A faculdade e a universidade, certo? Procurar cada vez mais se capacitar, porque senão, se continuar do jeito que estamos caminhando, o mundo brevemente poderá ser governado só por mulheres, porque muitos homens realmente não querem nada, certo? O consumo de droga é mais elevado para os homens, certo? A questão da homossexualidade também é mais entre os homens do que entre as mulheres, certo? Os homens estão estudando menos, chegando menos homens à faculdade, à universidade do que mulheres, certo? As mulheres são mais dedicadas no trabalho do que os homens, mais temerosas de perder o emprego do que os homens, respeitam mais seus chefes, seus patrões do que os homens, certo? E é algo que a gente olha assim que dificilmente pode mudar, mas depende de cada homem, certo? O homem lê menos do que a mulher, também é uma outra questão, certo? E outra coisa, retire todas as mulheres da igreja e você praticamente não terá igreja, certo? Isso já desde lá o Novo Testamento, as mulheres sempre batalharam, certo? Apesar de não estar na liderança, mas sempre foi um bom contingente na igreja, certo? E que ficaram com Jesus até o último momento no pé da cruz, chegou ao túmulo primeiro e assim por diante. A primeira pessoa a anunciar a Cristo, anunciar a ressurreição de Cristo foi uma mulher. Então, mulheres, que Deus abençoe, que Deus fortaleça todas vocês grandemente e sigam em frente em nome de Jesus. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe. Bye, bye.